Você acha que vive em um mundo real, sólido e imutável? Mas e se eu te dissesse que o mundo do outro lado dessa porta só será gerado porque eu vou abri-la agora? Bem-vindo à hipótese da simulação. Se tudo ao nosso redor fosse uma simulação, como saberíamos? Como podemos confiar nos nossos sentidos quando eles só nos mostram uma parte limitada do que chamamos de realidade? E será que realmente faz sentido estarmos nos perguntando isso? Nós confiamos nos nossos sentidos para interpretar o mundo, mas de todo o espectro eletromagnético, por exemplo, nossos olhos só captam uma fração dele. Nosso cérebro processa essas informações e cria uma realidade para nós. Em outras palavras, o que chamamos de mundo real é, na verdade, uma interpretação limitada. E isso levanta uma questão interessante. Se nossa percepção já é limitada, como podemos ter certeza de que o mundo fora da nossa mente realmente é real? A ideia de que o mundo que experimentamos não é a realidade verdadeira não é nova. Platão já pensava nisso quando criou a alegoria da caverna. Na caverna, prisioneiros apenas enxergam as sombras na parede e acreditam que elas são toda a realidade. Alguém liberto das correntes veria que as sombras são projeções de objetos iluminados por uma fogueira. Alguns que se libertam saem da caverna e encaram o mundo real. Outros preferem voltar ao conforto das sombras e outros acreditam que isso tudo é loucura e não existe outra realidade. Quem é você na alegoria? E quem estaria projetando as sombras? Parte 1. Vivemos em uma simulação. Vamos focar no principal formalizador da hipótese de que o mundo que vivemos e experimentamos não é real. Nick Bostrom. Em seu artigo de 2003, Você está vivendo em uma simulação? Bostrom propôs 3 possibilidades que explicariam a nossa realidade. Primeiro, vivemos em uma realidade da qual civilizações avançadas se autodestroem antes de criar simulações. Então, civilizações se tornam tecnologicamente avançadas para criar simulações, mas nunca fazem isso porque acabam se autodestruindo. Ou seja, elas encontram o grande filtro, assunto que eu já discuti nesse vídeo aqui. 2. As civilizações avançadas simplesmente não têm interesse em criar simulações. Mesmo atingindo os recursos tecnológicos e energéticos suficientes, essas civilizações não veem razões ou utilidade em criar simulações. Esses seres existem há muito mais tempo que nós e estão milhões de anos à nossa frente, em termos de evolução tecnológica, podendo pensar de maneira muito diferente que nós e ter outros propósitos que nem entendemos. E 3. Civilizações avançadas podem e querem construir simulações. Se existem várias civilizações no espaço e elas criam várias simulações com vários indivíduos sendo simulados, é bem provável, na verdade é mais provável que você seja uma simulação. Agora, considerando essa terceira possibilidade, precisamos considerar algumas premissas para que ela seja possível de ser real. Primeiro, existe vida no universo. Não só vida, mas vida inteligente e muito mais avançada que a nossa. E segundo, essa civilização é capaz de simular a consciência humana em um programa de computador. A primeira premissa é que não estamos sozinhos no universo. Para a hipótese da simulação ser viável, deve existir pelo menos uma civilização capaz de alcançar níveis extraordinários de tecnologia, tão avançada que pareceria magia aos nossos olhos. A escala de Kardashev, que mede o avanço tecnológico de civilizações, prevê que uma civilização tipo 2 ou 3 teria o controle completo de planetas e até de galáxias inteiras, incluindo a sua energia. Esses recursos seriam fundamentais para criar simulações tão vastas quanto o próprio universo. Se uma civilização tipo 3 existir, ela não apenas teria a capacidade de simular universos inteiros, mas poderia fazê-lo em múltiplas instâncias, criando não apenas uma simulação, mas bilhões delas. E isso aumentaria dramaticamente a probabilidade de que nós estamos em uma delas e não na realidade base, na original. Já a segunda premissa é ainda mais fascinante e controversa. Para que a simulação seja convincente, ela não pode apenas recriar o ambiente físico, ela precisa replicar a consciência, a experiência subjetiva. Mas o que é a consciência? Seria ela apenas o resultado de processos químicos e elétricos no cérebro, uma maneira específica de interpretar informações? Se sim, seria teoricamente possível recriar esses processos em um programa computacional suficientemente avançado.
Pesquisas em inteligência artificial já nos mostram pequenos vislumbres dessa possibilidade. Modelos de linguagem, como os atuais sistemas de IA, ainda estão longe de reproduzir a autoconsciência, mas ilustram o potencial de simular pensamentos, linguagem e aprendizado. Em uma escala muito maior, seria possível criar uma simulação onde cada indivíduo possui uma mente consciente, como a sua ou a minha. E mais, essa simulação seria tão perfeita que seus habitantes, nós, jamais questionariam a sua autenticidade. Seriam recriados desde as leis da física até as interações sociais, a ponto de tudo parecer tão real quanto o mundo que conhecemos. A própria memória, uma construção neural, poderia ser artificialmente gerada dentro do programa, garantindo que nunca soubéssemos como ou quando a simulação começou. E agora você pode estar se perguntando, existe algum glitch, alguma falha da Matrix ou algum vestígio deixado pelo sistema que nos permita identificar que vivemos em uma simulação? Sim, existe, e pode ser que esses dois argumentos te convençam caso você tenha permanecido cético até agora. Mas, se você chegou até aqui é porque esse conteúdo está sendo útil a você, então eu acho muito justo que você curta e hype esse vídeo, fazendo esse conhecimento chegar em mais pessoas. E eu te garanto que sobre este assunto de simulação, existe um outro tópico muito importante que eu vou discutir com você até o final. Então, fica aqui e vamos caminhar com o vídeo. Em qualquer simulação computacional, os limites do hardware se manifestam como restrições na realidade simulada. Um exemplo clássico é a velocidade de processamento de uma máquina, que define o número de operações possíveis por segundo. Analogamente, no universo, nós temos um limite. A velocidade da luz atua como limite máximo, absoluto e intransponível para qualquer objeto ou informação que se mova através do espaço. Assim como um processador de um computador tem uma capacidade máxima de calcular operações em um dado intervalo de tempo, a velocidade da luz pode ser vista como o limite de processamento do universo simulado. Essa restrição seria um vestígio de como a simulação funciona. Outro ponto muito importante é que a velocidade da luz é constante e não depende do movimento relativo entre observador e objeto. Lembra quando eu falei em vídeos passados que o tempo se contrai ou dilata para manter a velocidade da luz constante em todos os referenciais? Isso a torna uma anomalia dentro do universo físico, algo que não é explicado por causas naturais, mas é simplesmente aceito como dado. Esse comportamento lembra características de sistemas simulados, onde certas coisas são impostas pelo programador e não derivam das interações internas do sistema. Se o espaço fosse uma variável em um sistema computacional, a limitação na velocidade da luz seria uma consequência da capacidade de processamento de cada unidade de espaço por segundo. Assim como um processador físico não consegue realizar operações além de um certo limite, a estrutura computacional do universo impediria que qualquer operação, como o movimento de partículas, exceda a velocidade de processamento do sistema. Como eu falei mais cedo, civilizações avançadas têm que simular a consciência humana, e embora a ciência tenha avançado em muitos aspectos do cérebro, a consciência permanece um mistério. E talvez exatamente por isso ela seria um vestígio de que vivemos em uma simulação. Este argumento defende que a função evolutiva da consciência é desconhecida e não parece ser estritamente necessária para a sobrevivência. Se estivermos em uma simulação, a consciência pode funcionar como uma interface gráfica de usuário. Quando você usa um computador e armazena arquivos em uma pasta, você apenas clica na pasta e armazena os arquivos lá dentro. Você não precisa saber como o sistema organiza esses dados no disco rígido, então essa é uma interface que facilita o uso do computador. Do mesmo modo, a nossa consciência pode funcionar como uma interface. Se estamos em uma simulação, então a nossa realidade é composta por camadas complexas de informações processadas. Então a nossa consciência organiza e simplifica a experiência para nós. Se eu observo um limão, o que acontece é que fótons atingem o limão e depois atingem os meus olhos, sendo convertidos em impulsos elétricos que meu cérebro vai interpretar. A minha experiência pega esses impulsos e gera a experiência de ver um limão, de forma instantânea e intuitiva.
Dentro de uma simulação, a consciência pode ajudar no processo de imersão lá dentro. Então, além de facilitar a nossa percepção de mundo, ela também melhora a experiência dos observadores de fora da simulação. Se essas premissas forem verdadeiras, podemos estar vivendo em uma simulação. E se bilhões de simulações forem criadas, a matemática sugere que há muito mais chances de estarmos dentro de uma delas do que na realidade base. Mas, se tudo é uma simulação, a pergunta que fica é: quem ou o que está rodando o programa? Será que um dia descobriremos? Parte 2. Por que isso não é uma hipótese científica? Agora vamos virar a moeda. Existem muitas razões para acreditar que a hipótese da simulação pode ser mais pseudociência do que ciência de verdade. Voltando para as premissas iniciais necessárias para existirem simulações, vamos ver como elas carregam vários problemas. O primeiro deles é: civilizações avançadas nunca foram detectadas. Até onde sabemos, só existe vida nessa bola azul aqui que chamamos de Terra, e não há nenhum indício de que estejamos próximos de descobrir vida inteligente. 2. Por que uma civilização altamente avançada iria gastar uma quantidade imensa de energia, talvez uma estrela inteira, para criar bilhões de indivíduos com consciência dentro de uma simulação? É óbvio que nós não raciocinamos igual um ser extremamente inteligente que está há milhões de anos à nossa frente, logo talvez eu realmente não tenha capacidade de entender por que ele faria isso. Mas a possibilidade de seres avançados simplesmente não desejarem criar uma simulação existe. E 3. A consciência pode mesmo ser codificada? A nossa ciência ainda sabe muito pouco sobre a consciência, e qualquer avanço que temos com computadores não chega nem perto da intencionalidade de pensamento de um ser humano. É como o experimento mental do quarto de Mary. Você pode saber fisicamente tudo sobre a cor vermelha, mas só ao vê-la você realmente a entende. Um alienígena lendo sobre humanos poderá entender tudo sobre os nossos sentimentos, mas como ele não é capaz de experimentar essa experiência subjetiva, ele nunca realmente saberá como é. E isso não pode ser simulado até onde sabemos. Outro ponto importante é dizer que dentro da ciência empírica as coisas precisam ser explicadas e testadas, e infelizmente nenhum dos dois se aplica à hipótese da simulação. Ela não explica realmente como a simulação funciona, que tipo de código é necessário, que algoritmo é esse, quem é que controla essa simulação? Uma espécie de Deus até? E se você crê em algo que não tem nenhuma explicação, isso se chama fé e não ciência. E se estamos em uma simulação, não podemos testá-la, porque qualquer evidência de que estamos em uma poderia ser apagada pelos programadores. Além disso, tudo que percebemos, vemos e até as nossas ferramentas científicas estão dentro da simulação. Então, não existe um ponto de referência externo para comparar a realidade externa com a simulada. Se tudo que você conhece está dentro de uma simulação, como que você vai identificar algo que está fora dela? E mais, se a simulação for indistinguível da realidade, não existe nenhuma diferença entre viver no mundo real e viver na simulação. Logo, se ela não é falsificável, ela não pode ser considerada uma teoria ou uma hipótese científica, o que não significa que ela seja uma mentira, só significa que não podemos provar nem que estamos, nem que não estamos em uma simulação. Mas, se você acredita nisso por fé e não por ciência. Normalmente, esses argumentos baseados em lógica ou filosofia não são testáveis e às vezes é perigoso a gente ficar falando que isso é ciência, compartilhando isso como ciência, porque não é e pode gerar outros problemas. Muitas coisas que vemos hoje que parecem uma falha do universo, uma coisa programada ou um código do universo, pode ser usado para provar que vivemos em uma simulação, mas na verdade pode ser apenas uma limitação no nosso entendimento da física, ou que o nosso universo pode sim ser descrito em termos computacionais e não realmente prova que vivemos em uma simulação. Então, concluindo, é uma hipótese interessante para debates filosóficos e filmes, mas não pode ser considerada como ciência convencional. Olhe para a meteorologia.
Quantas vezes você disse que ela erra? Quantas vezes você olhou lá e viu que ia fazer sol e choveu? Ou o contrário? Mesmo hoje com supercomputadores, as simulações meteorológicas estão longe de ser perfeitas. E isso mostra a complexidade e imprevisibilidade do clima, que não é intencional. Ele muitas vezes não segue o padrão que seria esperado caso ele tivesse sido programado. E as diferenças entre a simulação e as medições reais refletem os limites computacionais e a falta de acesso a todas as variáveis, algo mais compatível com o universo real do que com uma simulação. Mas agora é com você. Se você, além de todas as preocupações e problemas da sua vida, quer também se preocupar se pode ser desplugado da tomada e deixar de existir instantaneamente, eu prefiro pensar que essa hipótese combina muito bem com pipoca e refrigerante. E qual que é a sua visão? Me conta aqui embaixo. Se você chegou até aqui e quer mais ciência com doses de reflexão, você precisa se inscrever no canal. E se você quer ajudar a manter este projeto educativo no ar, aqui na descrição tem algumas formas de você ajudar o canal. Mas só de você ter assistido ao vídeo, ter curtido, comentado, compartilhado, isso já ajuda muito. Eu te vejo em breve e até mais! E se eu sou apenas uma parte da simulação tentando te convencer que você não está em uma simulação?